Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, nesta oportunidade, estamos exatamente madrugada de segunda-feira, dia 2 de setembro, e vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo, Ele é o centro de tudo. E nesta oportunidade, vamos trazer uma mensagem que é muito polêmica e que, na verdade, por conta de uma exegese correta, uma hermenêutica bem explorada, o povo hoje continua sendo enganado por muitos falsos mestres e falsos profetas. Isso mesmo, porque, na verdade, vamos falar de dízimo e oferta. O dízimo é obrigatório na nova aliança, no tempo da graça. Vamos para a Bíblia, porque ela tem a resposta. E vamos explorar biblicamente se o dízimo e oferta é obrigatório, como muitas denominações pregam. Ainda dizem: se não deu dízimo, está roubando ao Senhor, e por conta disso não vai galgar a sua salvação. Porque em Apocalipse, lá está escrito no capítulo 21, verso 8, entre as relações dos que não serão salvos, entre eles está o ladrão, como 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Porém, esta passagem não tem nada a ver com dízimo. E vamos ao texto. Hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 15, verso 20 a seguir. Assim está escrito. O texto áureo diz: a carta do concílio aos cristãos gentios, ou seja, nós não somos hebreus, somos gentis, porém hoje convertido. Então, esse concílio, que foi uma assembleia aonde houve uma reunião a respeito deste assunto. Atos 15, verso 22 a seguir está escrito: então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia,
na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem nossa autorização. Os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além da seguinte exigência necessária: que se abstenha de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas e que tudo lhes vá bem. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença para juntos aprendermos de Jesus. Um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que Teu Espírito Santo abra as mentes e os corações dos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do Facebook, YouTube. Pai, em nome de Jesus, de perto e de longe, que ouvirão esta mensagem. E que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Não a nós, nenhuma glória para nós. A Ti toda a honra, glória, louvor e exaltação. Repreenda todo bloqueio, abra-lhe o entendimento e revela a bendita palavra em cada coração por meio do Teu Espírito Santo. Esta é minha oração em nome de Jesus. Sou grato a Ti. Amém e graças a Deus. Amém? Deus seja louvado. Amados, primeiro, precisamos esclarecer algo. Muitos dizem que o dízimo e oferta é lei, porque Jesus, ele não veio abirrogar, mas cumprir a lei. E usa um texto para dizer e firmar que o dízimo ele está sendo atualizado, ou seja, obrigatório, como era na velha aliança. Então vamos para o texto. O texto que eles usam é Mateus capítulo de número 5, verso 17. Mas no próprio texto e contexto tem a resposta. Mateus 5,17 diz assim. Aleluia. O texto áureo diz: Jesus cumpre a lei. Logo, se ele cumpriu a lei, obviamente que o que ele fala aqui, ele cumpre na cruz do Calvário. E vamos ao texto. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço
até que tudo se cumpra. Obviamente que cumpriu, e vamos provar. Todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino do céu. Vou repetir. O verso de número 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Bom, aqui Jesus está dizendo o seguinte, que antes que se cumprisse a lei, não ia desaparecer nem um traço, nem a menor letra, até que tudo se cumpra, como está escrito no versículo 18. Digo a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Amém? Então vamos ver Jesus cumprindo? Aleluia! Glória a Deus! Evangelho que escreveu João, no seu capítulo 19, vai se cumprir literalmente a lei. Logo, não tem mais dízimo e oferta obrigatório. E vamos provar na Bíblia. João Evangelho, capítulo de número 19, e o verso 30. Mas para ficar melhor, vou ler o verso 29 e 30. E o 29 diz assim: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Verso 30. E tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes, Jesus cumpriu cabalmente na lei, cumpriu cabalmente a lei na cruz do Calvário. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Logo, esse versículo de Mateus 5 e o verso 19 foi cumprido. Então muitos dizem: o céu existe, a terra também. Logo, está valendo o que Jesus disse. Está faltando discernimento espiritual. Porque Jesus falou: até que tudo se cumpra. E ele cumpriu. Como lemos em João 19, verso 30. Está consumado. Ali ele cumpriu a lei cabalmente. E para não ter dúvida, vamos explorar aonde Jesus cumpriu a lei cabalmente. Logo, tudo que estava na lei, que era obrigatório, não é mais no tempo da graça.
Então, o dízimo também ficou no tempo da lei. Aí muitos vão dizer, mas Jesus, ele testificou o dízimo, só que eles esquecem um detalhe importante. Jesus, ele pregou a velha aliança. Isso mesmo, a velha aliança. A nova aliança, ela tem seu início em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Ali começa o tempo da graça, porque Jesus, em Atos 1, verso 1, ele disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto recebesse poder. E ele seria testemunha do Senhor Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. E quando isso começa? Em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 2, daí em diante começa a igreja gentílica, a igreja gentil. Deus seja louvado. Então, quando Jesus em Mateus, no seu capítulo 23, que muitos vão usar esse versículo isolado para dizer que Jesus testificou o dízimo e a oferta. Pelo contrário, aqui Jesus, ele está criticando os mestres da lei que faziam isso. Volto a frisar que Jesus pregou a velha aliança. Os evangelhos falam da velha aliança e Jesus doutrina seus discípulos para que a partir da descida do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, ali começou a igreja gentílica ao gentil. Então, em Mateus, capítulo de número 23, verso 23, está escrito: há de vocês, mestres da lei, e fariseu hipócrita, vocês dão o dízimo da hortelã, e do endro, e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Aí dizem, Jesus diz que é para dar o dízimo. Não esqueça que Jesus estava aqui pregando a velha aliança para cumprir. E ele cumpre em João, capítulo 19, verso 30. Está consumado. Glória a Deus. E Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 21, que lemos, Jesus disse que ele veio cumprir, e ele cumpriu. Vamos, por exemplo, mostrar isso. Escritor aos Hebreus, aonde fica claro que hoje é a nova aliança, não é a velha. Muito diz que não é o velho, mas sim a Bíblia diz que é a velha. Vamos ao texto. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 8. E vai dizer o verso 2, 12 e 13. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta agora. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira.
e que se torna antiquado e envelhecido, está pronto a desaparecer. Aleluia! Logo, Jesus, ele cumpre totalmente e cabalmente a velha aliança. E vamos de novo provar em outros textos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, segunda carta, seu capítulo 3, e o verso de número 13 e 14, vai dizer assim o 13: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplasse o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou. A mente se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque somente em Cristo que ele é removido. Aleluia! De fato, verso 15, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Hoje não vivemos mais na prática da lei, mas da graça. E na graça não é obrigatório dízimo e oferta. E digo mais, se fosse pregado genuíno que o dízimo não seria obrigatório, não teríamos tanto impostores, tanto lobo na pele de ovelha, não teria tantos homens corruptos pregando heresia, dizendo: se não der o dízimo, está roubando o Senhor, usando o texto da velha aliança de Malaquias 3 e o verso 10, que vou ler agora. E esse texto ficou na velha aliança, porque Jesus cumpriu cabalmente. Então eles usam muito Malaquias 3, verso 8 a seguir, que diz assim: aleluia! Glória a Deus! Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo e todo o depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, e ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as portas, as comportas do céu, e derramar sobre vocês tanta bênção, que nem terão onde guardá-las. Primeiro, esta mensagem não é para nós cristãos, que somos gentil. Essa mensagem era para o povo judeu da velha aliança. Jesus cumpre cabalmente a velha aliança. Logo, dízimo não faz parte de obrigatoriedade na nova aliança. Aí alguém pergunta: e não pode dar dízimo? É voluntário, não obrigatório. Por exemplo, eu já debati outrora
que o dízimo era obrigatório por conta de Mateus 23:23. Mas a palavra de Deus diz que devemos examinar as Escrituras, porque dela teremos vida eterna, e são ela que testifica do Senhor Jesus. Amém? Então, muitos não examinam e fica apenas ouvindo o que falam e repetem como papagaio. Não, o dízimo, ele é obrigatório. Jesus, ele testificou em Mateus 23:23. Meus amados, vamos provar aqui que na nova aliança não é obrigatório, porque você não vai ver nenhum dos apóstolos falando de dízimo, mas só oferta. E vamos ver o que diz a palavra. Mas antes, a palavra de Deus, ainda Jesus falando aos mestres da lei, ao povo judeu, no livro de Lucas, glória a Deus, no seu capítulo 18, Lucas 18, verso 13, vai falar exatamente sobre isso. Glória a Deus. Lucas 18, e o verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Vou retroagir aqui para ficar melhor. Verso 10. Lucas, seu capítulo 18, verso 10 a seguir. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Ou seja, os dois subiram ao templo para orar. Verso 11. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões e corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus vai falar o seguinte, verso 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não outro, fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Então, o fariseu, ele se orgulhava, dizendo, batia no peito, aliás, dizendo que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, mas o outro nem olhava para o céu, mas batia no peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus, ele vai exaltar o publicano que não ousava olhar para o céu. Então o dízimo daquele homem, o jejum daquele homem, não teve valor algum, porque ele estava ali se exaltando. Percebe? Então, outra passagem de Lucas, que vai falar sobre a questão do dízimo,
que está em Lucas, glória a Deus, capítulo 11, verso 42. Ai de vocês, fariseus. Ele repete o mesmo de Mateus. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo do hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliça, mas despreza a justiça, o amor de Deus. Vocês deverão fazer isso, mas principalmente Jesus exorta que ele deve praticar a justiça, o amor de Deus. Então, meus amados, voltando a lembrar que Jesus aqui estava pregando a velha aliança. Glória a Deus. Aí muitos vai falar num capítulo de Hebreus, e seu verso 7, capítulo 7, aonde diz que Abraão, ele deu dízimo de tudo a Melquisedeque. E está escrito que ele deu dízimo dos despojos. Não foi de todos os seus bens, dos despojos que ele ganhou da guerra. Mas, na nova aliança, que começa em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2 a seguir, não tem um relato dos apóstolos aonde fala que devemos dar dízimo, mas oferta, sim. Se não fosse obrigatório nos dias de hoje dar dízimo, como muitos, de forma até grotesca, com ameaça dizendo: quem não der o dízimo e oferta está roubando a Deus e não vai ter salvação. Mentira do diabo. A salvação, meus amados, é pela graça, mas não é de graça. E não é pelo dízimo. Efésios capítulo 2, verso de número 8 e 9. Pela graça sois salvos, é dom de Deus. É pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Logo, não é pelo dízimo, como muitos dizem, que vai perder a salvação. Ainda chama os seus fiéis de ladrão, que não é fiel no dízimo e nas ofertas. E naquela época, dízimo e oferta não era dinheiro. Era os hortelã, que fica bem claro aqui em Malaquias. Vamos ver de novo. Traga o dízimo todo ao depósito do templo. Primeiro, esse templo era em Jerusalém. Muitos dizem que hoje o templo é as denominações, e não é não. As denominações, porque templo hoje somos nós. 1 Coríntios, capítulo de número 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? E todo aquele que destruir esse templo que sois vós, Deus destruirá. Deus não habita em templo feito por mão humana. É Atos dos Apóstolos 17, 24. Escritor aos Hebreus capítulo 3, verso 6. Casa de Deus somos nós. Então logo foi abolido
Isso mesmo, o dízimo juntamente com a velha aliança, a lei. Já lemos aqui em Hebreus 8:13 que o que era velho estava prestes de acabar. Então, Jesus é a nova eterna aliança. Ainda, Paulo escrevendo à igreja de Romanos, em Romanos, capítulo de número 10, vou ler do 1 ao 4 para não ter dúvida. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não é baseado no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todos que crê. Amados, o texto que lemos na abertura desta mensagem, houve um concílio. Concílio é assembleia, reunião. E ali tinha alguns irmãos que estavam falando para os crentes convertidos da Antioquia que eles tinham que se circuncidar, que era a lei. E depois desse concílio, aí sai o veredito. Vou repetir o que lemos em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 15. Glória a Deus. E o verso de número 20 a seguir. Diz assim: vou começar pelo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, que somos cristãos gentis. Não somos mais gentil porque somos igreja, mas falando para os crentes que era gentil, não hebreus. Portanto, julgo que não devemos por dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, verso 20, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenha da comida contaminada pelos ídolos. Por exemplo, muita gente que se diz cristão ainda come comida que é contaminada aos ídolos, sacrificada. Na época de João, Natal, por exemplo, e por aí vai. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, 14 a seguir, que tudo que é consagrado a ídolo é consagrado a demônio. Vai ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14 a seguir. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenha de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas, que é o povo judeu.
todos os sábados, que eles guardam o sábado até o dia de hoje. Então os apóstolos, verso 22, e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher algum dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria, na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, juntamente com Paulo e Barnabé, para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo, não foi só os apóstolos e os presbíteros, pareceu bem ao Espírito Santo, verso 28, e a nós não impor a vocês nada além da seguinte exigência necessária: abster-se da comida sacrificada a ídolos e do sangue de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo lhes vá bem. Que tudo lhes vá bem. Deus seja louvado. Glória a Deus. Verso 30 diz: uma vez despedido, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. E os irmãos leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Glória a Deus. Amados, vamos ver Paulo, o maior apóstolo do gentil. Em momento algum na sua carta ele fala de dízimo, mas fala de oferta. Por exemplo, glória a Deus, em segunda carta aos Coríntios, diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, o textuário diz: incentivo à contribuição, não é dízimo. Agora, irmão, queremos que você, 2 Coríntios 8, verso 1 a seguir. Agora, irmãos, queremos que vocês tornem conhecido, que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. Concedeu à igreja da Macedônia, no meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podia, até além do que não podia, por iniciativa própria, voluntariamente, não por ordem. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos
não é dízimo, assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo e ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, completa no amor que vocês têm por nós. Destaque-se também neste privilégio de contribuir. Essa contribuição é para a ajuda dos santos. Aí muitos dizem, mas a igreja precisa pagar o aluguel, a água, a luz. Meu amado, a obra de Deus, e se é Deus no negócio, Ele garante. E se o pastor dessa igreja, dessa denominação, não são aqueles falsos mestres, lobo devorador, aonde prega, se não der o dízimo, está roubando o Senhor, porque isso vai para seu bolso na sua maioria absoluta. E ainda fazem campanha, tem pastores, apóstolos, fazendo campanha do dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, 30%. Ainda diz que é um ato de fé e vai receber 100 vezes mais. Isso não é bíblico. Nem o dízimo mais é bíblico na nova aliança. Agora, as ofertas sim. E a oferta aqui, ela pode ser dada na igreja? Pode. Mas você também pode dar a um vizinho que está passando necessidade, ao morador de rua, alguém da sua família, e Deus vai se agradar muito mais. Porque Deus não é agiota para você dar e receber de volta 3 vezes mais, 100 vezes mais, como dizem, esse que prega a teologia da prosperidade. Que Deus tenha misericórdia das suas almas e de nós também. Amém? Então aqui Paulo fala que é um privilégio contribuir. Aí o verso de número 8 eu chamo a atenção. De 2ª carta aos Coríntios 8:8. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza você se tornasse rico. E essa riqueza aqui não é financeira. Olha que Paulo fala sobre riqueza em Cristo no tempo da graça. Em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é na terra. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vou mostrar um outro versículo distorcido que muitos pregam, que é o seguinte. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E eles dizem assim, usa só o verso 6.
2 Coríntios 9, 6. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Aí vão induzir aos cristãos de dar tudo, de dar o seu melhor, porque ele vai semear, vai receber de volta de acordo com o que semeou. Mas vamos ver o que diz o verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Aí o verso 8, que muitos também. Aí eu vou falar do verso 10. Aí no 8 diz: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, não é riqueza, o que é necessário, transborde em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Agora o verso 10 também alguém usa isolado. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão que come também lhe suprirá. Multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aí distorce dizendo que é dinheiro. Deus tenha misericórdia. Então, meus amados, Paulo, em momento algum, ele diz que o dízimo, ele é obrigatório, mas fala voluntariamente as ofertas. Glória a Deus. Como diz 2 Coríntios 8, verso 8, ele diz assim, 2 Coríntios 8, 8. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Então, não é obrigatório, mas devemos sim ajudar os necessitados. Porque Jesus disse: estava com fome, não me deram de comer, sede, não deram de beber, nu, não me vestiste, preso e doente, não foste me visitar. Perguntaram a ele: Senhor, quando te vimos nessas condições? Aí ele vai dizer: quando deixaram de fazer uma dessas coisas aos meus pequeninos. Mas João, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar o seguinte, em termos de dar assistência aos santos, aos irmãos necessitados. Então, em 1 João capítulo 3, ele vai dizer assim, glória a Deus, verso 17. Se alguém tiver recurso materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus se alegra quando você e eu socorremos o próximo, que pode ser da sua própria casa, seu vizinho, o que está na frente da sua casa na rua. Muitos vão levar o dízimo como obrigatoriedade e as ofertas. E você vê muitos pastores
bilionários, apóstolos, cheios de jato, carro de luxo, mansões, tanto no Brasil como fora, suas contas popudas, enquanto as suas ovelhas estão ali necessitando, às vezes, não tem nem um gás para comprar, não tem o valor para pagar um remédio, ou fazer uma compra, uma feira, e muitos vão dizer que é por conta que o devorador está na vida dele, porque não está dando o dízimo e oferta, não está sendo fiel. Isso é uma mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não esqueça que o Espírito Santo, ele concorda exatamente no impor nada daquilo que era feito no tempo da lei aos crentes gentios. E vamos de novo mencionar. E não esqueça que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da divindade. Não é a força ativa, como diz o Testemunha de Jeová. Aleluia! Glória a Deus! Em Atos 15, verso 28, diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, os presbíteros, que aqui nesse contexto são os pastores, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além da seguinte exigência necessária: que se abstenha da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Amém? Então, meus amados, no céu não entra avarento, mas lembre-se que Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu. A obra é dele. Logo, se nós estamos congregando e vemos um pastor honesto que está investindo no reino de Deus para ganhar alma, se você quer dar o dízimo, pode dar, é voluntário, mas não é obrigado. Pode dar a oferta? Pode. Mas não esqueça do próximo, do irmão. Quando, por exemplo, ele não está indo na igreja, vai saber o que está acontecendo com ele, vai fazer uma visita. Às vezes pode estar doente, fraco na fé, ou às vezes está até sem condição de pagar um transporte. Então, dessas coisas, Deus se agrada. Porque Jesus disse em Mateus, no seu capítulo de número 16, verso 26, de que adianta o homem, ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E essas igrejas, denominações, melhor dizendo, que prega a teologia da prosperidade, ainda dizem que os patriarcas eram ricos, é verdade, Jó, Davi, Salomão, mas ele esquece de ler Salomão, Eclesiastes 5, verso 10 a seguir. Vou repetir, Eclesiastes capítulo 5, verso 10 a seguir. Veja o que aqui diz Salomão a respeito de dinheiro. Erraste por não examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas Escritura que fala de Jesus, João 5,39. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará.
Eu sei que muitos vão pegar versículo solto para contestar esta mensagem. Mas perceba que eu trouxe aqui várias exposição da palavra. Não foi versículo solto. Foi texto com contexto e uma hermenêutica bem explorada. Falamos de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 8, do 1 ao verso 9. Lemos 2 Coríntios, no seu capítulo 9, do verso 6 ao verso 10. Lemos aqui o texto áureo, primeira carta, aliás, é Atos dos Apóstolos, seu capítulo 15, do verso 19 ao verso de número 31, texto com contexto. E encerrando esta mensagem, Paulo vai falar de oferta. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele escrevendo aos Romanos, e ele fala o seguinte: glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Jesus. Eu errei o livro, é 1 Coríntios 16. Não é Romanos 16, 1 Coríntios 16. Quanto à coleta, falando das ofertas, quanto à coleta para o povo de Deus, aos santos cristãos, não é para a denominação. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com as ofertas de vocês. Se me parecer conveniente, irei também. Eles me acompanharão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, as ofertas você pode dar. E como disse Paulo em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua conforme está no seu coração, não com pesar, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abrindo as mentes e os corações de todos os amados irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem. Não é para ser mão de vaca, porque a Bíblia diz, se nós, primeira carta de João 3,17, se temos recurso e ver o seu irmão passando necessidade e fechar o coração, como está o amor de Deus nele? Não esqueça disso. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Um grande abraço, fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém?